Como líder, por 9 minutos, deputado Caetano, PT, Bahia. Quem vai ficar em êxtase sou eu, com esse negócio desses líderes acabando com a gente. Você ainda tem 2 minutos. Senhora presidente, Benedita da Silva, deputada guerreira do Rio de Janeiro, do Brasil, senhoras e senhores deputados, eu, nesse instante, povo brasileiro, eu quero falar aqui sobre o Congresso do Partido dos Trabalhadores, Congresso do PT, que se realiza hoje. Fui falar do Congresso do PT e cortaram minha voz. Querem calar essa voz no Congresso Nacional. Brincadeira. Sei que foi um problema. Mas, gente, hoje está complicado mesmo. Não fala mal da Benedita, não é ela. Daqui a pouco eu vou botar o Mauro aqui para ver se as coisas... Para ele não falar, ele... Presidente, cortou novamente, penso que não foi o nosso deputado Mauro, que é meu amigo, porém é da base do governo, mas quero dizer a Vossa Excelência, senhora presidente, a todos os pares dessa casa, e também fazer um convite aqui para a abertura do Congresso do PT, que vai acontecer hoje, aqui em Brasília, às 18 horas. O partido vem de um processo de discussão desde o ano passado, quando o presidente do partido, Rui Falcão, juntamente com a executiva do partido e o Diretório Nacional, aprovou a realização do Congresso do PT, onde tem uma pauta exatamente importante da discussão política, da conjuntura internacional, nacional, da conjuntura do nosso país e, acima de tudo, dos novos rumos e da estratégia do PT para 2018, 2020, com relação à política, aos movimentos sociais. Tenho certeza que o nosso partido, vai sair desse Congresso mais oxigenado, o partido vai ser oxigenado, vai eleger uma nova direção para o partido, vai aprofundar e discutir uma estratégia política para o país e um plano de desenvolvimento para o país, um programa de desenvolvimento para o Brasil, já que o Brasil está parado. O Brasil só se movimentou e movimentou a sua economia e melhorou a sua economia durante o governo do PT, sob a direção do presidente Lula, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Portanto, eu estou hoje muito feliz em participar do Congresso do Partido, do momento delicado da conjuntura nacional, de uma crise profunda em nosso país. O Brasil passa pela maior crise da sua história, com o governo Temer ilegítimo, que há um ano atrás, há um ano e um mês atrás, há 13 meses atrás, deu golpe aqui nesta casa, elegeu pelo voto indireto, essa casa aqui, fez o impeachment de Dilma sem uma denúncia, sem nenhum crime, e elegeu pelo voto indireto o presidente Temer, que tem afundado o país. Há poucos minutos atrás eu vi aqui o deputado dizer que o IBGE hoje traz diversas notícias da retomada da economia. Eu quero dizer para esse deputado, para toda essa casa, para todo o povo brasileiro, que não é verdade, a economia não está reagindo, não está reagindo. Olha aí o que o IBGE publicou, são 14 milhões de desempregados. 14 milhões de desempregados. Lula, quando saiu da presidência da República, deixou o desemprego em 4,8%. Hoje nós estamos com 14 milhões de desempregados no nosso país. Ora, o governo quer criar uma opinião pública, deputado Nelson Pellegrino. O governo quer criar uma opinião pública aqui dentro dessa casa e fora dessa casa, de que ele agora vai separar a crise política
da crise econômica, que uma coisa não tem a ver com outra. É esse argumento que eles passam pela mídia, pela comunicação oficial do governo. Isso aí é conversa para boi dormir. Falar em boi, foi aprovada aqui ontem a questão da liberação das vaquejadas. Essa é conversa para boi dormir, senhores deputados. Não existe a separação da política da economia. A política é, acima de tudo, a economia concentrada. No alto grau de concentração da economia é a política. É a política que define os rumos do país, da nação, de qualquer município, de qualquer estado, juntamente com o projeto estratégico daquele governo que ali governa por período aquele município, aquele estado, aquele país. Ora, o Brasil está desgovernado. O Brasil não tem comando. O presidente Temer está aí sendo investigado pela Polícia Federal, não é, pelos órgãos do Ministério Público, enfim, pela Justiça. Vai ter agora que depor na Polícia Federal, seus ministros, na sua maioria, denunciados, e o governo sem rumo, a base se acabando. Ontem mesmo aqui nessa casa o PHS se afasta do governo, tem uma parcela do PSDB que já discute também se afastar do governo, principalmente os deputados mais jovens do PSDB, que dá sustentação a esse partido, ao governo de Temer. Não sei porquê, ainda dá sustentação a esse governo do Temer, que acabou, que está sem rumo, que está sem perspectiva. E a pior coisa para a economia não é só a crise econômica, é a falta de rumo, a falta de perspectiva, a falta de comando. Portanto, presidente Temer interino, nós estamos aqui e o Congresso do PT, tenho certeza que vai aprovar o Fora Temer, eleições diretas já, e não vamos participar de eleições diretas aqui nesta casa, porque aí é só trocar os caranguejos e a situação vai continuar da mesma forma. Nós temos que devolver ao povo o poder que o povo tem para o povo eleger o seu presidente da República com um programa de desenvolvimento para o nosso país. Do jeito que está, não dá. O povo está necessitado em cada região do Brasil. A população está carente, está ao Deus dará. O governo de Temer, esse desgoverno que ele faz, já chegou no fundo do poço. E, consequentemente, as políticas públicas já não mais funcionam. O que eles querem a todo dia, toda hora, é aprovar aqui nessa casa as famigeradas reformas. Essas reformas mentirosas, que não atendem à sociedade brasileira. Eles querem passar o argumento de que as reformas vão livrar o país, que o problema do país é a CLT, o problema do país é a Previdência, o problema do país é a falta da terceirização, o problema do país não é a CLT, o problema do país é o GMT, o governo Michel Temer, que está acabando com este país, que está acabando com as nossas riquezas, entregando a Petrobras ao capital externo, entregando o pré-sal ao capital externo, entregando nossas riquezas, acabando com o conteúdo nacional das nossas empresas, o conteúdo nacional do nosso país, e fazendo o maior entreguismo da história da nossa República e da história recente da população brasileira e do povo brasileiro. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, discordo profundamente do deputado que falou aqui hoje, de que o Brasil está retomando sua economia. Não está retomando nada. O Brasil, o presidente ainda hoje, governa nesse resto do seu mandato só olhando para o mercado. Só olhando para o mercado, para o capital financeiro, para os bancos. Vai, olha aí, levanta quanto cada banco faturou nesse ano do governo Temer. O faturamento dos bancos são estratosféricos, é o capital financeiro que está por trás de tudo isso. Mas falta o emprego, a renda do trabalhador brasileiro, a falta de perspectiva do trabalhador brasileiro. E não existe isso, separar a política da economia. As duas coisas estão entrelaçadas, as duas coisas estão juntas, estão unificadas. Como eu repito aqui novamente, a política
é a grande economia concentrada. Se tem rumo político, decisão política, governo consolidado, obviamente que a economia reage. Foi assim que o Lula fez, que pegou esse país na maior crise da sua história, à época, com uma dívida pública astronômica, com a dívida externa impagável. O Lula pagou a dívida externa, Lula baixou os juros, Lula fez a economia rodar, gerou emprego e renda nesse país, melhorou o salário mínimo dos trabalhadores, fez a economia rodar. Quanto mais você melhora o salário mínimo, mais o trabalhador tem poder de compra, tendo poder de compra, produz mais, emprega mais e a economia gira. Essa é a fórmula. É a fórmula, inclusive, abrindo crédito para o micro, pequeno empresário, para as pequenas empresas, para as médias empresas, para as grandes empresas. Foi assim que fez o Lula para poder mudar o Brasil. E é assim que o Lula vai fazer de novo. Porque essa perseguição toda contra Lula é porque Lula sempre dispara nas pesquisas. E está aí a auditoria que foi feita por uma instituição internacional que isenta Lula de qualquer problema junto aos escândalos da Petrobras. Portanto, senhora presidente, o Congresso do PT vai chegar aí forte hoje, amanhã e depois, para que saímos de lá forte com Lula. Presidente.